Olá, bom dia. Bom, nosso assunto de hoje é justificativas. E eu já vou começar com uma justificativa, né? Porque nossos encontros são sextas-feiras, 20 horas, e por uma dificuldade de internet, etc., eu não consegui estar com vocês ontem, então estou vindo aqui agora de manhã. E já estava com esse sentido, né? Olha, eu já vou estar me justificando de que não pôde haver o nosso encontro hoje, porque tem coisas que acontecem no dia a dia nosso. Mas vou aproveitando dizendo que já perceberam o quanto a gente se justifica? É muita justificativa. Eu observo muito nos atendimentos e às vezes comento que assim, quando você vai contar uma coisa, antes de você contar a situação, você já está se justificando. Você não vai do fato em si, você precisa de uma explicação para chegar no fato. Então, por exemplo, eu quebrei o prato. Mas antes de falar eu quebrei o prato, eu falo, olha, é assim, ó. Eu tava lá, aí eu tava correndo e de repente eu tropecei, e aí, etc. Até chegar no fato em si, que é eu quebrei o prato. Simplesmente foi isso que aconteceu. E nós passamos uma história antes de chegar na situação. Porque é muito difícil simplesmente dizer, eu quebrei um prato. Então, por que será que nós precisamos tantos nos justificar? E como profissional da área de saúde, terapeuta, às vezes uma pessoa vai contar alguma coisa e eu sempre comento que uma pessoa uma vez disse para mim, bom, tudo que eu falar não vai funcionar, né? Mas eu vou te explicar e vem uma explicação para chegar no fato em si. Por que nós sempre precisamos nos justificar? É muita justificativa. Simplesmente porque nós temos uma dificuldade de aceitar uma situação. Vamos lá, justificativa. Quem é que se justifica? A nossa alma ou o nosso ego? Quem precisa se justificar tanto? É o nosso ser, nossa essência divina, nosso eu superior ou é o nosso ego? Óbvio que eu não preciso nem pensar muito para entender que quem precisa se justificar é o ego. Então vamos lá, a gente fala dos mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa são do ego. Isso lá de trás, né? Foi tudo quem trouxe foi o Dr. Freud para nós, né? Então, se o ego tem os mecanismos de defesa, isso significa que se justificar é uma forma de estar se defendendo de alguma coisa. E do que a gente tanto se justifica? Do que tanto a gente se defende? A gente se defende por carência. A gente se defende por medo. A gente se defende por insegurança. A gente se defende para não ser julgado. A gente se defende porque quer ser amado e quer ser aceito. Então, apesar de justificativa não fazer parte dos mecanismos claros de defesa que Freud trouxe para nós, mas é uma defesa. Então, eu simplesmente não chego e falo, eu quebrei o prato, eu preciso me justificar para chegar no ato em si. Porque aquilo é cheio de meus medos, como a gente está falando, das minhas inseguranças, dos meus receios. Mas é claro que junto com tudo isso tem uma certa arrogância da nossa parte. Por quê? Porque olha, antes de eu te contar que eu quebrei o prato, eu preciso te explicar por que eu quebrei o prato. Então o nosso ego ou o nosso egocentrismo precisa criar um relatório para que você entenda o ato em si, porque só falar do ato em si não funciona. Então nós passamos uma vida nos justificando, perdendo um monte de tempo, porque não somos capazes de lidar com o ato em si. Isto aconteceu, quebrei o prato. Simples, mas não é simples para a nossa mente. Sabe por quê? Porque nós temos uma vida que passamos com o vício de ter que justificar tudo, de ter que explicar tudo que a gente pensa, sente ou que a gente faz.
Então uma coisa simples não é simples para nossa mente. Ela precisa ainda desaprender esse vício de tantas justificativas para poder simplesmente lidar com uma situação. É essa e ponto final. Mas como ainda não chegamos nesse ponto, nós vamos tendo que aliviar, porque apesar da gente estar falando que é uma forma de defesa, é para aliviar a tensão da situação em si. Por quê? Porque nós não lidamos com a situação em si. Nós ainda não temos essa facilidade de simplesmente dizer eu quebrei o prato, que é o exemplo que eu estou usando o tempo todo aqui, é o exemplo que me veio, né? Mas que, claro, se encaixa em um monte de coisas da nossa vida. Porque a gente passa o tempo todo tendo que explicar. E às vezes a pessoa se explica tanto, se justifica tanto para ser aceita, e na verdade ela pode até se tornar uma chata de tanto que ela fica enrolando para chegar numa coisa. Então, na verdade, eu acabo me justificando tanto para evitar até mesmo a minha rejeição, mas eu acabo gerando a própria rejeição. Porque, nossa, lá vem a pessoa para explicar, dar o relatório para chegar, não, mas o que aconteceu? Ah, era simplesmente isso. O prato quebrou. Caiu, quebrou. Se caiu porque eu tropecei, se caiu porque eu estava com raiva, não interessa. Interessa que a gente tem que aprender a começar a lidar com as situações de uma forma mais prática, mais simples, mais verdadeira e mais lógica, sem tanto lero-lero para simplesmente dizer, ó, é isso. E nós nos justificamos principalmente por 3 coisas. Pela nossa insegurança. Como somos inseguros e achamos que estamos sempre fazendo tudo errado e estamos sempre preocupados com o olhar externo, mas também com o olhar interno, porque muita coisa nós não aceitamos de nós, então a gente já leva esse olhar e acha que o outro vai ver da mesma forma que nós. Então a crítica pode estar no outro, mas muitas vezes a nossa crítica interior já pressupõe a crítica externa. Então a nossa insegurança nos leva a ficar o tempo todo tendo que justificar o que faz. Só que quanto mais eu mostro essa minha insegurança, mais insegura eu me torno. Porque mais eu também estou mostrando o quanto eu preciso da aprovação. O quanto eu não aprovo. Ou o quanto eu espero a aprovação do outro. Então uma simples situação se transforma num grande problema. Então uma simples situação, ou ação, ou pensamento, ou sentimento, gera um bolo tão grande que nós acabamos nos perdendo dentro desse bolo tão grande e não conseguimos nem separar o outro de nós. Mas nós sabemos sim, muito bem, que começa em nós, muito mais às vezes do que no outro. E o outro, o que ele for pensar ou julgar, é um problema dele, porque nós também já entendemos que nem sempre, por mais que você explique, o outro vai entender aquilo que você está falando. Porque cada um tem o seu olhar, é o olhar da sua realidade interna. Ninguém está falando de nenhum tipo de maldade, mas sim do olhar interno de cada um de nós, né, da maturidade emocional que nós precisamos ter para conseguir enxergar melhor ou concluir melhor as situações. Então vamos voltar já na justificativa. Eu disse assim, olha, tem 3 motivos que a gente mais se justifica. Nós estamos falando da insegurança. Um outro motivo para justificativa pode ser o respeito. Olha, deixa eu te falar que eu quebrei o seu prato. Tá? Me desculpe. Não era a minha intenção. Não, mas olha, eu preciso te contar que aconteceu uma situação. Mas, ó, vou te dizer por quê. Ó, eu vim de lá correndo, blá, 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 blá. Por mais que você queira transformar simples esse ato, o outro, ele já desconecta emocionalmente. Quanto mais a gente fala, menos o outro aprende. É a mesma coisa que no processo de educação. Se você falar a mesma coisa, o outro faz assim, ó, ele já se desliga. Na verdade, a nossa mente se desliga, porque é muito lero-lero. Enquanto falta objetividade. Então, voltando. Insegurança, respeito, eu quebrei o seu prato, sinto muito, não fiz por querer. Olha, vou repor.
sem precisar tanto ficar esse movimento explicatório, essa roda constante. Mas também tem a forma da gente se desculpar ou contar uma situação, porque senão também fica misturada a nossa arrogância, né, com o nosso simples pedido de desculpa por algo que a gente fez. E de repente a forma como, olha, eu quebrei o seu prato porque, olha, ele também estava numa posição inadequada. Dependendo da forma como você fala, deixou de ser um simples ato de respeito ao outro por alguma coisa que você fez, pensou ou falou. Mas já passa a ser até discriminatório em relação a outra pessoa. Tudo bem até aqui? E o terceiro motivo da gente se justificar tanto é pelo fato de a gente sempre achar que está fazendo alguma coisa errada. Que sempre deveria ter feito de forma diferente. Pela dificuldade de admitir que a gente faz, que acontece. Faz porque está bem, faz porque não está bem. Faz porque sentiu, faz porque pensou. Então nós temos esse respeito a nós também. Olha, o que aconteceu foi X, pronto. Mas até que a gente consiga ter essa simplicidade ou facilidade de lidar com o que a gente pensa, sente ou as nossas ações, nós vamos continuar nos justificando, nos defendendo e gastando um tempo da nossa energia, um tempo da nossa fala, querendo provar alguma coisa que na verdade a gente nunca consegue provar nada. Porque a gente não tem que provar nada para ninguém. A gente tem que simplesmente entender o movimento daquilo que está acontecendo. Vou repetir uma coisa que eu falei lá atrás. No fato de atender as pessoas, é comum a pessoa já vir para um atendimento e ela já vai se justificando de algo que ela fez. Por que a gente tem tanto medo de simplesmente falar? Por que tantos receios de falar? Até que, olha, eu não concordei com o que você falou, fiz X. Por que a gente precisa desse ego o tempo todo lutando contra alguma coisa, como se tudo ou todos fossem grandes inimigos? E no fundo nós nos tornamos mais inimigos de cada um de nós porque não temos a capacidade de simplesmente agir de uma maneira óbvia, objetiva, concreta, sincera. Então o fato de querer estar batendo um papinho e trazendo essas informações para todo mundo pensar é por causa da quantidade de justificativas nossas. E muitas nós nem temos consciência. Então, até quando eu comecei hoje, eu poderia simplesmente dizer, olha, desculpa que eu não pude fazer ontem e tal, mas eu já estou me justificando. Então, eu quero que cada um pense um pouco o quanto se justifica nas suas 24 horas, na sua semana, no seu mês, o quanto gasta de tempo precisando se justificar pela sua insegurança de simplesmente fazer, agir, pensar e pronto, pôr um ponto final. Porque senão nós vamos nos cansando de passar uma vida inteira se justificando, porque vocês já devem ter ouvido isso, porque eu também já ouvi. Eu estou sempre me justificando. Eu preciso sempre me justificar. Meu Deus, que medo é esse que eu tenho de lidar com as situações, de lidar com as pessoas. Porque não pode ser simples o ato de simplesmente contar uma situação. Em vez de um relatório, como se fosse sempre um depoimento. E um depoimento porque eu já suponho que eu já estou condenada. E o medo que a gente tem de julgamento alheio. Sempre lembrando, quanto mais eu tenho medo do julgamento alheio, mais mostra para mim mesmo, para cada um de nós, o quanto nós nos julgamos e nos condenamos de coisas simples. E até mesmo conversando com algumas pessoas, né, que eu ia falar sobre justificativa, eu brincava, né, porque a gente sabe que as brincadeiras todas têm fundo de verdade, né, de tipo, olha, não vai se justificar, né, porque olha, acho que eu vou assistir, acho que eu não vou assistir.
Vai assistir, não vai assistir, vai ficar gravado, quem quiser vai ouvir. Para muitas pessoas vai fazer sentido, para outras nem tanto sentido assim, mas o importante é que a gente pare para pensar sobre esse movimento de vida nosso. Então, já que estamos iniciando um novo ano, né? Não vamos ficar repetindo que a gente já está em 2025, mas eu vou continuar me justificando. Eu preciso me justificar. Eu preciso mais e mais entender os meus 3 motivos para me justificar, sendo que o primeiro e mais presente são as nossas inseguranças. E o quanto muitas vezes eu me torno arrogante, que é da defesa do ego, porque eu preciso me justificar, porque não sou capaz de dizer, quebrei o prato, e daí? Errei, não fui atenciosa, não prestei atenção, acabou, ponto final. E vamos passar para a próxima lição, porque são muitas lições, e são muitas lições no mesmo dia que nós temos, né? Mas essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês. Pensar. Começar um ano novo. Pensar em quanto eu passo a vida me justificando. Começar a enumerar as minhas justificativas. Ter a certeza do quanto eu tenho de insegurança em cada justificativa eu estou fazendo para o outro. O quanto eu até posso querer me justificar em respeito a alguma coisa que eu fiz. Será que precisa tanto? Será que uma simples palavra, direta e objetiva, não pode ser facilitador do que um discurso, enumerando 1000 razões? E o quanto nós ainda temos essa dificuldade de lidar com o pensei, falei, senti, certo e errado? O que é certo e o que é errado? Aquilo que a gente faz, pensa, sente, naquele momento, eu posso considerar como certo ou errado? Ou como uma realidade pessoal, própria, que está ligada a uma situação e que essa situação sempre está conectada com várias da nossa vida? Porque tudo aquilo que a gente precisa aprender, a gente já sabe que vai repetindo. Só que enquanto precisar se justificar, menos eu estou conseguindo lidar comigo mesmo e a minha verdade. Menos eu estou conseguindo aceitar a minha verdade. Mas eu preciso o tempo todo explicar para um, para outro, aquilo que eu estou fazendo. Certo ou errado? Depende de cada um. Certo ou errado? Nós vamos aprendendo com o certo e vamos aprendendo com o errado. Essa satisfação a gente só pode dar a cada um de nós. Mas que, enfim, possamos agir melhor com cada um de nós nesse ano que está se iniciando. Essa é a minha reflexão de hoje, que na verdade deveria ser ontem à noite, certo? Sobre justificativas. E gostaria do fundo do meu coração que cada um parasse para pensar sobre isso e observar o quanto ainda precisa se justificar, para que a gente possa sair dessa roda viciosa de comportamento e desgastante energeticamente, que a gente possa ter mais paz em nossos corações, paz na nossa vida e mais aceitação daquilo que fazemos, daquilo que somos, do que pensamos, no que sentimos, porque só assim a gente pode realmente modificar. A mudança só vem da mudança do que fazemos. Então, a partir de hoje, desejo a cada um, ainda mais em janeiro, mês da saúde mental, que a gente se justifique menos, se conscientize mais e se liberte de tantas amarras que ainda nos aprisionam. Um beijo no coração de cada um e excelente final de semana.